A ascensão da inteligência artificial, ou IA, está impactando os relacionamentos de várias maneiras. No campo da comunicação, assistentes de voz e chatbots tornaram-se presenças comuns, facilitando a interação e a obtenção de informações. A interação levanta questões sobre a autenticidade da comunicação quando interações humanas são substituídas por interações com algoritmos. Além disso, a IA é cada vez mais utilizada em aplicativos de namoro e encontros. Algoritmos analisam grandes conjuntos de dados para prever preferências e sugerir possíveis parceiros, alterando a forma como as pessoas iniciam relacionamentos. No entanto, esse processo desafia a precisão dos algoritmos. Assim, enquanto a IA simplifica alguns aspectos da vida moderna, ela também desafia a natureza fundamental das conexões humanas, exigindo um equilíbrio cuidadoso para preservar a autenticidade e a profundidade dos relacionamentos. Para saber mais sobre esse curioso assunto, fique no Bendita Hora. Minha gente, o assunto é bom. O assunto é muito bom. E para a gente falar sobre esse assunto aí, tá? Eu tenho a honra de ter ele aqui, eu sempre falo, né? Gosto demais dele. Eu falo que dos psicólogos que eu conheço, é ele. Gabriel Monteiro, boa tarde, meu querido. Tamo junto sempre. Boa tarde, padre. Boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui de novo. Para nós é uma alegria muito grande. Ô, Gabriel, a inteligência artificial, junto com o relacionamento, eu me lembro, eu sou de uma época, eu não sou tão antigo assim, eu acho que você também pegou isso aí um pedacinho. Cara, se você quisesse conhecer algumas pessoas, você tinha que ir lá. O pai da gente falava assim, rapaz, você vai ficar aqui em casa, vai lá naquele local, procura se enturmar, tenta conhecer alguém, faz amizade, fala alguma coisa, inicia um assunto, fala, mas o que eu vou falar? Vai até lá, pelo menos se mostra, mas dá trabalho eu ir lá, mas vai, você não quer ter... Quero. Era mais dificultoso, mas era natural, a gente ia ter um relacionamento com as pessoas, até para brincar, para fazer um coleguinha, essa coisa do humano nosso, do relacionamento natural, sempre foi a nossa praia. E hoje, eu não sei até que ponto, porque a gente tem que aprender a conviver com o hoje da gente. Cara, até que ponto essa questão, os relacionamentos com o outro, pode ser na amizade, pode ser o relacionamento até de você, hoje você vai pedir alguma coisa, você vai falar sobre uma assistência médica, eu preciso ligar para o banco, já é alguém, uma voz com quem você está falando. Se você precisa disso, tecle 2, se é sobre a tecle 3, você praticamente não fala com ninguém. Até você falar com a pessoa, você já passou por toda uma técnica artificial que já foi abrindo todo o caminho para você. Como que nós, você, pelo teu conhecimento, como é que você está vendo essa relação, tá? Do artificial, né, da inteligência artificial com o humano da gente? Como que você está analisando isso? Para nós é um novo ainda. Como você está vendo isso, Gabriel? O ser humano, ele é um ser social, né? Então, eu vejo que as interações, elas devem acontecer tanto de forma à distância, quanto presencialmente. O presencial, ele faz parte do ser humano, da história da humanidade, é sempre esse contato mais próximo, contato físico. Ele é insubstituível. Insubstituível. Até porque, num contato físico, você tem percepções do outro que uma inteligência artificial não consegue gerar isso. Não consegue captar. Ou mesmo uma conexão tecnológica somente, né? Você fazer videochamada ou alguma coisa do tipo, ela perde algumas coisas importantes da conexão direta, conexão pessoal, presencial. Mas é aquilo. A tecnologia, ela também ajuda a... Poxa, eu tenho um familiar que mora em outro estado. E antigamente eu tinha que mandar carta, depois eu tinha o telefone, depois eu tinha a comunicação. E agora eu tenho, por exemplo, uma capacidade de me conectar com essa pessoa por vídeo. E vê-la como que ela está exatamente no tempo real. Exatamente. E aí isso é um ganho significativo nessa questão, principalmente de vínculo social,
né? Tanto com amizades quanto com familiares. Agora, por exemplo, aplicativos de relacionamento, que cada vez vai ficando maior essa quantidade. E eu lembro que a gente tinha que sair para conhecer pessoas e tal. E dentro da minha abordagem também, dentro da clínica, no começo não tinha esses aplicativos. Então, as pessoas vinham até mim querendo aprender a se comunicar. Querendo conseguir chegar numa pessoa, conversar, porque as pessoas que são mais introvertidas, elas têm essa dificuldade. Como é que eu vou chegar numa outra pessoa? Eu tenho medo, eu tenho receio. E aí a gente trabalhava isso. Então, os aplicativos de relacionamento, eles ajudaram num ponto, porque aquela pessoa que tinha, por exemplo, uma dificuldade muito grande de se comunicar com uma outra, no digital, no chatzinho, ele conseguia performar um pouquinho, falar, conversar com aquela pessoa. Só que qual que é o grande problema? A pessoa, se ela só ficar nisso, não vai para frente um relacionamento. E aí, quando ela vai para o presencial, parece outra pessoa, ela não consegue criar aquele vínculo, por quê? Porque ela continua travada, ela simplesmente criou a primeira conexão ali, que é muito importante, porém, ela não pode ser vista como, pronto, agora aplicativo é isso, eu vou me conectar com uma pessoa, depois outra, e essa facilidade faz com que o ser humano deixe de aprender, deixe de evoluir. Tudo que é muito fácil, a gente acostuma com aquilo, e aí não evolui. Porque essa era a pergunta exatamente que eu ia já rebater contigo, mas você acabou já colocando aí. Porque isso não camufla um pouco essa questão do desafio de você ter que ter um enfrentamento das coisas. Exatamente. Por mais tímido que eu seja, e sempre fui também, eu precisei dar um passo do meu jeito, com todas as minhas limitações, eu precisei ir até lá. Eu tive que fazer um enfrentamento sem meu pai, sem minha mãe, sem um apoio. Então, é um risco? Um risco porque na sua cabeça você fala, vou passar como um ridículo. Tá? Essa pessoa vai olhar para mim e falar, credo, mas como é que você chega assim? Quem é você? Sim. O que você está pensando? Quer dizer, você corre um risco para isso, coisa que na minha geração, eu e muitos corríamos esse risco. Acho que você também. Sim. Tá? Só que ao mesmo tempo, eu penso que é um desabrochar seu. É apanhando, é errando, às vezes é levando um fora, é você ser motivo de uma tiração de sarro, que você vai falar, bom, agora eu já sei que eu não vou dessa maneira. Então eu já não posso mais ir com essa conversa. E só para terminar, porque eu vou fazer um merchan aqui, um colega meu, parece brincadeira, ele era tão tímido, falou assim, olha, a menina paquerava ele paquerava ela, aquela coisa bem tímida. Aí ela estava sentada no banco da praça, e os colegas vai lá, senta lá do lado. Mas ele falou, mas o que eu vou falar? Vai lá, senta que, sei lá, você tem fé, Deus vai te ajudar, põe. Aí, mas fala alguma coisa com ela. Ele sentou, com muita timidez, ele não sabia nem para onde ele olhava. E a moça percebeu, né? Aí ela, sabe como é mulher já faz aquele tipo que, eita, mas tá gostando. Aí sabe o que ele faz? Os caras, ele olhou assim, ele fala, isso é fato verídico. Fala alguma coisa. E como ele era do interior, ele fez uma pergunta que parece ser piada, mas não foi. Olhou para a moça, oi, você já recebeu um coice de burro? Meu, coice de burro? A moça levantou e foi embora. Não é? E os caras deram risada. Falaram, mas seu trouxa, vai fazer uma pergunta dessa? Eu sei, é um enfrentamento, o padre está contando essa historinha, que você corre risco. Aqui é mais fácil, porque aqui você vai esquentando a conversa. Aí quando você chega lá, fala, você lembra que nós conversamos? Você dá uma ajeitadinha, né? E dá para pensar antes de escrever. Não é? Quer dizer, é legal, gente. Tem os prós e os contras aí, como ele está falando. Já a gente volta a falar sobre a inteligência artificial, tá? Conversando aqui com o nosso querido psicólogo Gabriel, tá? Estamos falando sobre a questão da inteligência artificial e o relacionamento. O filme Ela é um belo exemplo do nosso assunto de hoje. Vamos ver um trechinho do filme e já vou jogar a bola pro Gabriel aqui, hein? Bora lá. Mr. Theodore Twombly,
O filme Ela é uma obra cinematográfica que explora de maneira única a relação entre humanos e tecnologia. Are you social or O antisocial? filme se passa em um futuro não muito distante, onde Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, desenvolve uma conexão emocional profunda com um sistema operacional avançado chamado Samantha. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. A trama se desenrola em torno da solidão de Theodore após o fim de seu casamento e sua busca por significado e conexão. How do you share your life with somebody? Samantha, com sua inteligência artificial evoluída, não é apenas uma assistente virtual, mas uma tecnologia capaz de compreender emoções e proporcionar companhia genuína. Ela oferece uma visão poética e provocativa sobre a busca humana por conexões significativas em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Isso aí, tá vendo? Isso aí, os filmes já começaram a demonstrar aos pouquinhos, né, Gabriel? Aquilo que viria na nossa vida, né? O filme é antigo também, eu tô lembrando desse aí, eu lembrei daquele cara que fez o Indiana Jones, que é Harrison Ford, ele fez um filme que ele se apaixona por uma mulher robô, né? Não sei se você lembra, é Highlander, sei lá, tem um nome que o menino vai lembrar. E é claro que ela ali, ela tem uma aparência de uma mulher, mas ela não é um ser humano. É um robô. E ela se apaixona por ele e ele se apaixona por ela. Essa questão artificial, relacionamento, a gente estava aqui esquentando as turbinas para falar, né? A que ponto a gente chegou? Como é o nome? Blade Runner, né? Blade Runner, que é com aquele Harrison Ford. Vale a pena, um filme maravilhoso, tá? Bem legal. A gente vê num filme desse aí, Ela, né? Que é um exemplo. Como que você, que trabalha a psicologia humana, Gabriel, nós somos humanos, né? O humano, como você mesmo falou, é insubstituível. Mas hoje, na solidão que a gente está vivendo, eu acho que o homem está cada vez mais solitário. Olha, tem a robótica, ele tem a cultura, ele tem as terapias, ele tem tanta coisa. Mas parece que o homem está ficando cada vez mais carente. Ou ele se apega nos bichinhos, que são os animaizinhos, né? Ou ele se apega numa tecnologia, às vezes numa tecnologia artificial de relacionamentos. Tem gente que parece que só gosta de viver isso, não é? Essa coisa da aproximação nem precisa tanto, desde que eu tenha alguém ou alguma coisa para eu me relacionar com ela. Como é que você vê isso aí, cara? Isso daí é... O legal desse filme, eu assisti esse filme já há muito tempo, e ele é 2013, né? Então, assim, é antes dessa evolução absurda que a gente teve agora, né, há alguns anos só, e é o que a gente estava falando, padre, essa evolução é exponencial, então a gente não tem nem ideia do que a gente está, o que vai ser dessa inteligência artificial daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, então é meio assustador nesse ponto. Mas esse filme, ele engloba exatamente aquilo que o ser humano mais carece, que é quando ele está fragilizado emocionalmente, né? Ou numa solidão, ou numa perda de algum ente querido. E se ele não precisava muito, que aquilo estava muito ligado à vida dessa pessoa. Era um vínculo muito grande. E aí, se ele não tem uma rede de apoio real, né? Familiar, amigo, uma terapia, um processo que ele possa se basear e se amparar, ele vai buscar alguma coisa que faça isso por ele. Então, pode ser tanto coisas terríveis como dependência química, né? A pessoa acaba indo para as drogas para esquecer ou para ficar, de uma certa forma, fora da realidade. Mas, por exemplo, agora, mais do que nunca, as pessoas estão se baseando ou se conectando com a tecnologia. Então, imagina só, a gente está longe, não tão longe assim, mas longe ainda de uma inteligência artificial igual a do filme. Porque a inteligência artificial, por mais inteligente que seja, por mais dados que tenha, ela não vai ter o real entendimento humano, que é empatia, o real sentimento de emoção, né? Ela não vai ter isso, ela pode entender como é, mas ela não vai conseguir expressar isso naturalmente, porque isso é do ser humano. E aí as pessoas
como no filme, uma pessoa muito solitária é muito mais fácil, é muito mais zona de conformidade, de conforto, você se basear, por exemplo, numa tecnologia, você se apegar a uma tecnologia, porque ela vai fazer basicamente tudo que você quer. Mas você também não percebe, Gabriel? Eu percebo. Eu quero saber a sua opinião. Que as pessoas hoje, nesse momento da nossa história, nós, seres humanos, estamos mais carentes, mais para receber do que para dar. Então, por exemplo, a tecnologia hoje, ela está te dando. Até, vocês me perdoem, mas a gente sabe disso, que tem pessoas que vão buscar até na sua afetividade genital, artifícios, não humanos, mas para satisfazê-la, porque ela não acredita mais no ser humano, ela tem medo do ser humano, tem medo da doença, tá certo? Então ela fala, eu vou me satisfazer com essa inteligência artificial, ponto. Mas será que eu recebo, eu estou precisando de prazer, então eu vou lá e compro uma inteligência artificial para mim, para ser meu amigo, para ser meu colega, para ser meu parceiro, minha parceira. Mas e dar? Onde entra essa questão? O outro, é isso que você está falando, porque a vida de relacionamento são dois seres humanos. Eu dou, eu recebo, mas eu também dou. O outro também recebe. A vida humana, ela não é só egoísta de um lado. Exato. Ela tem que ter um casamento perfeito. E quando isso acontece, padre, de a pessoa se conectar com uma inteligência artificial, ela é isso que você falou, ela está trabalhando só o receber, eu quero. Vem a mim. Exatamente. Então, você potencializa o fator do egoísmo na pessoa. Perfeito. E aí, imagina só, se ela cada vez mais alimenta o egoísmo dela, como é que ela vai dar para as outras pessoas, as pessoas reais, se ela naturalmente entra cada vez mais numa bolha. Porque é isso, eu tenho o que eu preciso, porque ela acha que ela precisa. Acha que ela precisa. Né? E ela eu não tenho meu parceiro. arrisca numa relação que ela tem medo, porque ela também tem que... Lembra que eu dei exemplo? Eu tenho que arriscar. Exato. Não deu certo a primeira vez? E a segunda não deu, mas na terceira pode dar. E outra, né, Eu já padre? sei o caminho, os atalhos. E outra, num relacionamento real, Real? você tem problema, você tem dificuldades para lidar, para superar, para aprender, para respeitar o outro em alguma coisa que a gente não pensa igual, mas eu vou respeitar o outro. Isso é aprendizado e é do ser humano. Na tecnologia, tudo que você quer, ela faz. Verdade. Entende? Então, a pessoa quer a facilidade, a zona de conforto e totalmente egóico, né? Totalmente egoísta, sem pensar no outro. Imagina uma sociedade caminhando para isso a passos largos. É o que muito nos assustador. assusta. Tem uma pergunta para você aqui, ó. Uma pergunta para o nosso querido Gabriel Monteiro. Dá uma olhadinha aí. Como impedir que a tecnologia influencie negativamente em um relacionamento? E aí, Gabriel, um pouco a gente está falando já, né? Tecnologia, no contexto geral, é limitar, né? Então, telefone, televisão, qualquer tipo de tecnologia que entre no meio de um relacionamento, a gente precisa limitar. Tanto para filhos quanto para o casal, não importa, a gente tem que saber o limite do uso dessa tecnologia. E a tecnologia, ela pode ajudar também, às vezes você é casado e você está viajando a trabalho, e aí você consegue uma conexão por videochamada e vê a tua esposa, vê o teu marido, vê a tua mãe, o teu pai. Isso gera um calorzinho no coração porque você está vendo aquela pessoa e você sabe que você vai voltar. Agora, isso a gente vê muito, né, padre? Você está num restaurante, o casalzinho não fala uma palavra para o outro. Um no celular, o outro no celular olhando o negócio, olhando lá o celular, aí chega o prato, eles deixam... Então, assim, aí você está realmente gelando qualquer relacionamento. Não tem como dar certo um relacionamento desse. E se o relacionamento continuar dessa forma, vocês vão virar dois estranhos na mesma casa. Então, a limitação do uso da tecnologia, eu acho que é o ponto fundamental que a gente trabalha muito nesse sentido. Agora, se a gente usar ainda aí ir para um fator de inteligência artificial, aí a gente tem que olhar mais a fundo ainda. O que a inteligência artificial pode ajudar no relacionamento? Sei lá, ela pode entender a minha característica, a característica
da outra pessoa e indicar lugares para a gente ir. A gente pode perguntar alguns lugares que sejam interessantes, alguma coisa desse tipo. Tem a ver com nós dois. Exatamente. Perfeito. Mas não você querer entender o outro através da inteligência artificial. Eu já vi isso. Minha mulher é isso, 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 e joga lá numa inteligência artificial para ele dar a personalidade da pessoa. Não vai dar, não é correto isso. E você perde as nuances da própria pessoa. E eu acho que é o mais importante, padre. Quando a gente coloca a tecnologia, a inteligência artificial, e cada vez mais se aprofunda nela, você vai perder uma característica que é fundamental no ser humano, que é o entendimento que as imperfeições existem, que elas estão aí para a gente entender, que aceitar. Nos fazem crescer. E evoluir. Pode me levar ao encontro do meu próprio eu, a minha própria personalidade, enfim. E entender o outro. Entender né? o outro. Você entrou num ponto que, para mim, realmente ele é o crucial. É isso aí. Então, se hoje você perde essa referência do desafio, que é aquilo que nós falamos, da possibilidade das emoções de perdas também, como é que você vai conhecer a tua capacidade, as instrumentalizações interiores que estão em você, para te fazer crescer amanhã? É isso aí que a gente tem que pôr a humanidade a pensar para nunca substituir o teu eu, não é? Olha, ouça a manchete dessa notícia. Mulher se casa com inteligência artificial. É um pouco aquilo que o padre deu um exemplo no início. Dá para acreditar? Dá uma olhadinha aí, gente. Os avanços da tecnologia permitiram, entre outros recursos, a criação do aplicativo Réplica. Desde 2022, o app usa a inteligência artificial para a criação de personas virtuais, com as quais é possível conversar sobre os mais diversos assuntos. A americana Rosana Ramos foi além e criou seu próprio companheiro, após uma série de relacionamentos que não deram certo. Inspirada em um de seus personagens ficcionais favoritos, o companheiro virtual foi tão efetivo para Rosana que houve até um casamento simbólico entre eles. Ela reconhece que não se trata de uma pessoa real, mas diz que o parceiro criado no Réplica é uma parte fundamental do seu processo de cura e uma forma de se preparar para relacionamentos futuros. Olha, gente, não se espanta não, viu? Isso aí está ficando cada vez mais comum. E se a gente não tivesse pessoas competentes como o Gabriel e outros psicólogos que às vezes vêm aqui, fazem parte, a gente não entenderia, a gente ficaria doido. Mas por causa deles, a gente entende também, por causa da nossa religião, nossa fé, que se o ser humano, se ele não fizer esse mergulho para se conhecer, ele chega a essas loucuras aí. Nós não podemos julgar. Julgar jamais, né, Gabriel? Nunca. Porque por trás disso, é aquilo tudo que nós estamos descortinando aqui. O que leva uma pessoa, no caso uma moça, pode ser um rapaz, a criar um ser imaginário e eu quero me casar com ele da maneira que eu imaginei ele. Ó, ela não tem desafio porque ela quer a terra dela de estar segura ali. Ela nunca vai ter alguém que vai desapontá-la, né? A não ser que lhe dê prazer. Às vezes eu vou deixar ele zangadinho porque me dá prazer, até aqui. Então ela regula, né, esse ser que ela criou para ela, não é? Então, olha de novo, nós estamos mostrando que estamos rasos, que a gente não tem profundidade e não estamos querendo ter profundidade. É isso. Nesse caso aí, né, você viu que foi falado, depois de vários relacionamentos que não deram certo e tal. Então, assim, você já vê que existe um trauma profundo ali, uma dor muito grande. E aí, em vez de entender os motivos, porque, assim, vários relacionamentos que não deram certo já é um indício, vamos olhar para essa pessoa, para esse comportamento, para as escolhas dela, né? Esse seria o correto, o entendimento do que está faltando, o que eu não estou conseguindo entender das minhas escolhas, o que eu não consigo entender de mim mesma para fazer isso, né? Só que aí o que acontece? Ela escolhe algo que é controlável. Eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho controle das pessoas ao meu redor, eu estou muito machucado, eu vou escolher algo que eu tenho total controle.
eu posso controlar o que ele vai responder, como ele vai responder, aonde ele vai, aonde não vai. Qual seria a diferença para as pessoas que já ouviram esse termo? Tem uma diferença aí, não sei se você... O amor platônico. Porque às vezes o amor platônico é aquele amor que você vislumbra, que você tem ele, que você imagina ele, você projeta histórias com ele, mas você não tem ele. Nesse caso, qual é a diferença? Nesse caso, ela criou alguém que ela, na imaginação dela, talvez com base em alguém, não sei, mas que ela também não tem. Pode ser que ele se aproxima na atual conjuntura do amor platônico que antigamente a gente falava? Ele não é por um único motivo, né? Então, um amor platônico é algo que você idealiza de alguém que você tem muito carinho, ou é um ídolo. Já existe. Já existe, mas você não tem. Às vezes ele nem sabe que você existe. Você nem sabe, às vezes, que você está ali. Né? Mas você admira, e aí você sonha, você tem... E não é esse amor platônico... Dependendo da frequência e do tempo de duração disso, não é uma coisa que você fique preocupado a princípio. Se ele perdura durante muito tempo, aí precisa olhar. Mas nesse caso, não é platônico, porque ela constrói algo para ela. Perfeito. Né? Que ela fica junto. Eu fiz questão de você explicar isso para saber dividir uma coisa com a outra. E aí, isso, na verdade, é o quê? Internamente eu não tenho controle de nada, eu estou totalmente perdida, então eu preciso, se eu tenho essa possibilidade, eu tenho algo que é totalmente feito por mim, na visão que eu gostaria, do jeito que eu queria, entende? Só que isso é muito prejudicial. Porque isso é parte do meu processo de cura. Não é. Isso, você não está nem se aproximando, você está se afastando da cura. Você está se afastando da resolução do problema. Por quê? Quando você coloca algo para fantasiar, no sentido de, agora eu tenho um amor perfeito do meu lado, que é criação minha. Você evita olhar para suas dores, para os seus traumas, e até para modificação de formas de ver o mundo, de ver a vida, de entender os relacionamentos. Né? Então tem muita coisa para se aprofundar, mas isso essa atitude dela... ela está se afastando de uma resolução positiva e não se aproximando dela. Gente, que sensacional, hein? A gente está vendo... nós estamos vivendo uma época que a tecnologia ela é formidável, mas às vezes, se a gente não souber usá-la, ela chega a ser assustadora. Tá? O relacionamento ideal existe? Depois eu posso até dar uma palavra se tiver tempo. Mas antes, vamos acompanhar esse VT aí. A busca pelo relacionamento ideal é um tema complexo que evolui com a mudança nas dinâmicas sociais e tecnológicas. Na era da modernidade, as expectativas em torno dos relacionamentos foram influenciadas por uma série de fatores, incluindo a existência das redes sociais, a globalização e a crescente individualização da sociedade. Enquanto alguns argumentam que a diversidade de opções torna difícil identificar um modelo único de relacionamento ideal, outros destacam a importância de adaptação e da comunicação transparente para criar conexões significativas. A evolução constante da sociedade e das tecnologias coloca desafios e oportunidades para as relações interpessoais. Embora a definição do relacionamento ideal possa variar significativamente entre indivíduos, a capacidade de cultivar empatia, compreensão mútua e respeito continua a ser um alicerce crucial. A busca pelo relacionamento ideal envolve uma compreensão contínua das próprias necessidades, valores e expectativas, e a disposição de se adaptar a um mundo em constante transformação. Vou passar essa bola para o nosso querido Gabriel Monteiro. Mas eu vou dizer assim, como padre, quando se fala de relacionamento entre um homem e uma mulher, na fé, os dois... Eu não uso a palavra ideal, a gente usa um outro termo. Os dois têm que olhar na mesma direção. Sobre alguns valores da vida que foi mencionado aí. Então, por exemplo, Deus é o nosso tudo. Então, nós temos um alvo maior. Ponto. Esse é um ponto. 2, nós amamos crianças e queremos que Deus nos confie filhos, pretendemos educá-los assim, dentro dessa possibilidade. Ótimo, ok?
Então, assim, olhar na mesma direção sobre alguns fatores de como administrar a vida dos dois, como família, como casal, como fé, no ponto de vista econômico, no ponto de vista de relacionamento com os amigos. Nós temos um campo, nós olhamos na mesma direção o que convém e o que não convém. Ótimo. Ainda não é ideal. E ainda tem uma outra questão, meu querido Gabriel, que quando eu vou assistir os casamentos de pessoas, eu falo assim, quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos 12 anos juntos, padre. E onde vocês conhecem? Não conhecemos assim. 12 anos deu para conhecer bem, não deu? Há um pouco. E quais são os pontos que vocês destacaram? E poucos deles destacaram as dificuldades de um do outro. Eu falei, mas essa que você tem que destacar, porque é de mais importante na relação com o outro. Eu não posso desprezar, que aí entra naquele caso antigo da moça lá. Ela teve casos que decepcionaram ela, então ela ficou tão mal que ela criou alguém da cabeça dela. E a gente não pode desprezar, na minha opinião, as circunstâncias negativas que você tem e eu tenho, e você tem que ver. E o relacionamento, não digo ideal, mas que ele tem um formato para o lugar certo, é quando eu preciso ter aquilo que é meio deformado em você, tá? E eu preciso aprender a conviver com você, a aceitar você e te amar com essa deformação e vice-versa. Então, não sei se isso leva ao ideal. Eu não sei se o caminho é por aí. Exatamente por aí o caminho. Quando a gente fala algo ideal, né, parece que é aquele algo perfeito. Perfeito. E na verdade não é. Não tem que ser. Não. E se você procurar um relacionamento perfeito, você nunca vai achar, né? Não vai. É inviável isso, porque... Ele vai sendo construído, né? Uma relação. Exatamente. A relação é uma construção eterna, né? E além disso, isso que você falou, padre, de você ter objetivos em comum, objetivos grandes, maiores em comum, ele é fundamental. Então, a gente não pode ter pessoas que tenham objetivos totalmente opostos, porque isso vai dar algum tipo de conflito muito difícil de se resolver. Agora, se nós temos o mesmo tipo de valor é muito importante. Então, sempre quando a gente, dentro da terapia, a gente vê os valores principais da pessoa, a gente sempre chega para a pessoa e fala, olha, tenta olhar para as pessoas e entender se elas têm esses valores em comum. Porque aí a proximidade já conecta muito mais. E além dos valores, é o entendimento de que, cara, se você tem objetivos em comum a longo prazo, obviamente você não vai ter gostos iguais a todo momento com a pessoa. Às vezes ela vai gostar de uma coisa, você não vai gostar daquilo, mas vai gostar de outra e ela não vai. E aí você entender e aceitar e ser parceiro da pessoa nesse ponto é abrir mão numa vez quesito, e a outra pessoa abre mão na outra, é o equilíbrio. Então, eu vejo assim, não relacionamentos ideais, mas relacionamentos equilibrados te levam ao longe. Maravilha, maravilha. Gente, olha só, que assunto maravilhoso, não é? E ainda tendo mais aqui um brother como esse aqui, que é o Gabriel Monteiro, que estão aí os contatos dele, que nós já vamos mostrar para você. É só você ligar, entre em contato, fala com esse baita profissional e assim a gente encerra o nosso programa com mais essa participação maravilhosa do Gabriel. Gabriel, eu agradeço muito, nosso programa terminou por esse dia. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, padre. Tchau, tchau, galera. É isso aí. Grande Gabriel, hein? Gosto dele, hein? Gente, amanhã o padre aqui estará de volta com a graça de Deus junto com você. Que Deus te abençoe, te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, gente.